E por isso hoje, quando nós comentarmos e falarmos sobre isso, o poder de uma vida, é para que você comece a olhar para você e a entender que uma vida, quando toma decisões, tem poder sobre a vida de outros. O poder de uma vida. Essa meditação que vem depois dessa semana toda de aconselhamentos que eu fiz, de conversar com pessoas, de dizer a pessoas que essa vida é feita de missões que nós abraçamos. Essa vida é feita de missões que nós muitas vezes tomamos e abraçamos na nossa vida. De missões que nós queremos assumir. Por exemplo, criação de filhos, honrar casamentos, honrar compromissos. São missões de vida que nós temos que buscar, que pedir em Deus. E quando eu meditava sobre isso, sobre como essas decisões vão impactar a vida, o caminho, o destino de tantas outras pessoas, Deus me levou num texto que está lá em Gênesis capítulo 12, os versículos de 1 a 3, quando a palavra de Deus diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Às vezes a gente se preocupa muito com o que Deus quer fazer em nós. Às vezes você fica muito preocupado com o que Deus quer fazer em você, o que você quer que Deus faça por você. Mas hoje Deus já começa dizendo assim: olha, o que você quer que Deus faça em você e o que Deus faça por você não pode parar, nem reter, nem impedir o que Deus quer fazer através de você. E às vezes nós paramos porque nós ficamos nisso, do que eu quero que Deus faça na minha vida, o que eu quero que Deus faça por mim. E nos esquecemos que Deus quer fazer algo e realizar algo também através da nossa vida, através da sua vida. E hoje Deus quer falar exatamente sobre isso, o poder de uma vida, ou melhorando, o poder da tua vida. Qual é o poder da tua vida? Que poder a sua vida tem? Porque Deus está tão interessado na sua vida assim. O que Deus poderia fazer através de apenas uma vida, de alguém que talvez nem se julgue tão importante assim, que ache que não faça tão diferença assim. Porque quando a gente para pensar, a igreja nada mais é do que uma vida que se soma mais uma, que se soma mais uma, mais uma, mais uma. E aí Deus, usando uma vida com mais uma que Ele usa, com mais uma que Ele usa, você descobre que uma igreja, ela pode fazer muito mais. Nós não damos conta de como o tempo passa rápido na vida, irmão. A gente só se dá conta que o tempo passa rápido quando a gente para de vez em quando, porque a nossa vida é feita de datas memoriais. Tem datas que marcam a nossa vida. Tem datas que de repente lá um belo dia a gente olha para trás, a gente se lembra daquela data que marcou a nossa vida, e a gente fala: puxa vida, já faz tanto tempo. Nossa, mas como faz tempo assim? As redes sociais de vez em quando coloca aí, ó, há 7 anos, há 5 anos. Aí você olha para aquilo e fala: gente, olha como é que mudou, olha como é que ficou. E quando a gente olha, resolve dar uma olhada nessas datas memoriais da nossa vida, a gente se assusta, irmão. Eu entreguei a minha vida para Jesus em 1996. Em 1996 eu entrei numa igreja. Eu nem sabia que era entregar uma vida para Jesus. Eu entrei numa igreja para ouvir música, porque eu gostava da música da igreja. Eu entrei na igreja porque eu gostava da música. E um dia eu perguntei para um amigo que trabalhava comigo: rapaz, lá na tua igreja que você vai, toca esse tipo de música? Ele falou: toca. Eu falei: eu vou lá para escutar então. Isso foi em 96. 96 eu entrei numa igreja, ouvi a música. Deixa eu falar uma coisinha para você. Ninguém converte no primeiro momento que entra na igreja. Quando você entra na igreja, você acha algumas coisas legais. A igreja é diferente, o pessoal é bacana, beleza. Mas a tua vida vai começar a mudar depois de um tempo. Comecinho, quando eu estava na igreja, eu ainda saía, eu tomava minha cerveja, comecinho é assim, irmão. Deus vai fazendo a obra aos poucos, Ele vai fazendo um processo na sua vida. Por isso que eu falo que aqui nessa igreja a gente não proíbe nada. Porque não adianta proibir. Você vai tentar fazer uma coisa que o teu coração ainda não se conscientizou daquilo. Então não adianta proibir. Fazer uma coisa por aparência não adianta. E aí em 1996 eu entrei, fiquei na igreja. E quando chegou em 1998, eu vim para essa igreja. Eu vim para essa igreja em novembro de 1998. Quando chega em abril de 99, eu fui consagrado pastor. Abril de 99, vem um pastor dos Estados Unidos, ele vem me consagrar aqui. Eu fui consagrado pastor em abril de 99. Fui consagrado pastor, permaneci, eu trabalhava, eu tinha um emprego secular, eu era diretor administrativo da Secretaria de Saúde. E eu fiquei nesse meu trabalho lá até o ano de 2000, todo o ano de 2000. Não dava para sair.
Mas aí as pessoas começaram a me ligar para pedir conselho, eu estava no horário de serviço, e aí Deus me incomodou de falar, olha, não é justo, você está ganhando para trabalhar, não é para dar conselho. Eu tive que tomar uma decisão, e a decisão foi eu largar tudo, larguei meu emprego, larguei salário, larguei tudo para ficar por conta da igreja, porque pessoas me procuravam, e eu tinha que atender durante o dia, eu tinha que aconselhar, e não tinha hora para isso, e eu não achava justo, e nem é justo eu fazer isso no meu trabalho. E aí saí do meu trabalho, aí fiquei por conta da igreja. Já em 2001, eu fiquei tempo integral cuidando das almas, das pessoas, aconselhando. E em abril agora, está fazendo 23 anos de ministério. Eu completo 23 anos como pastor à frente dessa igreja, agora em abril. Eu já perdi as contas, irmão. Eu paro para olhar, eu até estava olhando esses dias lá o livro de casamento, já devo ter feito aí uns 30 casamentos. Eu perdi a conta de quantas pessoas passaram por essa igreja. Eu perdi a conta de quantas pessoas eu já aconselhei. Eu perdi a conta de quantas pessoas eu batizei. Nós até tentamos, tem uns quadros lá atrás que a gente ia colocar na parede. É muito quadro e tem muito batismo. Tem muito batismo. Já perdi a conta de quantas pessoas foram batizadas. Na verdade eu me lembro muito que eu batizei a minha esposa. Ela tinha 12 aninhos de idade, eu batizei ela em 2000. Essa eu lembro bastante. Menininho, um toquinho. Eu também era menininho, pequenininho. A gente vai perdendo as contas, irmão. Perdi as contas de quantas pessoas eu visitei, de quantas pessoas eu acompanhei. Perdi a conta de quantas visitas em hospitais eu fiz. E quando eu olho para trás e vou vendo o tempo que passou, quando eu olho para trás e vou vendo pessoas que passaram pela minha vida, e eu não paro para pensar em como eu mudei a vida dessas pessoas, eu paro para pensar em como essas pessoas mexeram com a minha vida. Como essas pessoas me amadureceram como pastor, como essas pessoas me ensinaram a enxergar o que é servir a Deus, o que é ser um pastor. Porque eu tive que entender que ser um pastor não se trata de capricho pessoal, nem de ego, nem de ficar brigando para provar que eu estou certo ou estou errado. Eu aprendi que muitas vezes significa saber sofrer o dano, sofrer o prejuízo, levar desaforo para casa e aguardar que o Espírito Santo ele faça a obra no coração das pessoas. E aí nós fomos aprendendo isso, irmão. E eu aprendi a amar a Deus por algumas coisas. Aprendi a amar a Deus por um monte de razões. Mas o que mais me intriga, o que mais me faz apaixonar por Deus, é quando eu vejo o que Deus faz na vida das pessoas. É quando eu vejo como Deus transforma as pessoas, como Deus transforma as vidas, os casais, as famílias, as pessoas. Essa palavra vem para você que talvez esteja vindo na igreja, começando a vir agora, ou você está há muito tempo aí. Essa palavra vem para dizer que o teu tempo com Deus é o teu tempo. A maneira, a forma que as coisas vão acontecer é entre você e o Espírito Santo. Não tem nada forçado, não. É entre você e Deus. E quando a gente começa a lidar com essa questão de ver como Deus trabalha, como Deus age na vida das pessoas, como Deus trabalha não só na vida das pessoas, mas também através da vida das pessoas, eu fui vendo e enxergando que Deus ele pode fazer tudo sozinho. E eu sei disso. Mas sabe o que me intriga, irmão? O que me intriga é que mesmo Deus sendo Deus e podendo fazer tudo sozinho, Ele não precisaria da nossa ajuda para nada. De alguma forma Ele tomou a decisão de fazer com que a minha história e a tua história esteja na história dele. De alguma forma a minha história e a tua faz parte da história de Deus. E isso é que realmente me deixa, mas muito, muito mesmo encabulado, curioso, querendo descobrir um pouco mais sobre isso. Ou seja, Deus tem uma história, um plano, um propósito, e Deus usa a minha vida, a tua vida, as nossas decisões, nossas escolhas, as nossas histórias pessoais para cumprir papel, coisas que Ele quer fazer na face dessa terra. De alguma forma Deus trabalha através da nossa vida, irmão. De alguma forma Deus trabalha através de mim, através de você. Ele nos usa. Deus, muitas vezes Ele diz: olha, eu quero usar a tua história, eu quero usar você, eu quero usar seus sentimentos, eu quero usar suas lutas, suas tragédias, suas coisas. Eu quero usar isso porque eu quero fazer algo tremendo, algo maravilhoso. Deus não usa pessoas perfeitas simplesmente porque pessoas perfeitas não existem. A própria Virgem Maria, né, os que querem chamar assim, ela mesmo, depois que ela recebe a anunciação lá no Magnificat de Maria, está lá em Lucas, ela fala assim: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Ela está dizendo que, olha, eu também tenho pecado. Eu também tenho pecado. Porque se ela não tivesse pecado, ela não precisaria de um Salvador. Então ela diz: olha, minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Não há ninguém perfeito. Não existe. Isso significa que Deus, Ele não procura pessoas perfeitas porque Ele sabe que elas não existem. Deus não procura pessoas perfeitas porque elas nunca existiram, não existem, nem existirão.
Isso significa que Deus, Ele tomou uma decisão de usar a minha história e a tua, apesar das minhas falhas, das tuas falhas, das nossas imaturidades, das nossas imperfeições, dos nossos problemas, das nossas atitudes ruins. Deus tomou a decisão de nos usar. Deus não espera que nós estejamos prontos, totalmente prontos, preparados para depois nos usar, irmão. Eu fui consagrado pastor, eu tinha 2 anos de convertido, e nem era convertido direito ainda, irmão. Eu tinha 2 anos. Eu nem era convertido direito, e às vezes eu converso com pessoas amanhã na reunião que a gente vai ter, eu vou fazer algumas mudanças que elas são necessárias. Sabe por quê, irmão? Porque essa história de eu não estou pronto, eu não estou preparado, ninguém está pronto, ninguém está preparado. Porque se alguém tivesse pronto ou preparado, Deus não teria mérito nenhum, seria mais do que obrigação de Deus de chamar quem está mais pronto e mais preparado. A gente nunca está pronto, a gente nunca está preparado, e Deus sabe disso. Só que nós não pensamos assim. Às vezes converso com pessoas e falo: pastor, mas não estou preparado. E eu fico imaginando, o que é estar preparado, irmão? O que é estar preparado? Eu operava uma mesa de som numa igreja, me consagraram pastor, eu tinha 2 anos, eu nunca fui pastor na vida, nunca fui diácono na vida, nunca fui presbítero na vida, eu também não estava preparado. O dia que me perguntaram se eu queria ser um pastor, eu falei: não, eu tenho meu trabalho, eu não vou sair do meu trabalho não, ser pastor de igreja, todo mundo toma conta da minha vida, mas nem a pau, Juvenal, não quero mexer com isso não, vou continuar no meu trabalho. Mas aí Deus me incomodando, aí o pastor falou assim: me dá o teu currículo teológico, eu vou mandar para os Estados Unidos. Aí eu falei: então tá, toma aqui meu currículo, manda para lá. E mal eu sabia que isso já era um plano, um propósito de Deus na minha vida. A gente nunca está preparado, irmão, nunca está preparado. Eu estou dizendo isso porque algumas coisas precisam acontecer, e sabe o que eu vejo acontecer na igreja? Eu tive essa reunião aqui com o pessoal, falava sobre isso. Tem uma historinha, uma parábola que eu gosto muito, que está lá no livro de Juízes, que é a parábola do espinheiro. E diz assim que a floresta precisava de um rei. E as árvores começaram a falar: nós precisamos de um rei. Começaram a perguntar: mas quem vai ser esse rei? Você? Não, eu não. Você quer? Eu não. Você quer? Eu não. Aí quando veio o espinheiro, não levantou a mão, ele deve ter levantado um galho. Aí o espinheiro levanta e fala assim: eu vou ser o rei. E o espinheiro foi o rei daquela floresta. E a gente já sabe o que espinho faz com as outras árvores. Ele cresce, sufoca, mata. Só que as árvores não estavam disponíveis. E eu falava sobre isso aqui, falei: olha, se vocês não entenderem que ninguém nunca está pronto para servir a Deus, você vai ter que ver eu colocar uma criança para tomar conta dos seus filhos. E você vai chegar para mim e falar: pastor, como é que o senhor coloca alguém para tomar conta aqui nas crianças? A pessoa não sabe nada. Eu falo: mas era você que tinha que estar lá, e você não está. Às vezes você vai ver eu colocar um jovem sem experiência nenhuma para tomar conta de outros jovens. E você vai falar: não, pastor, não, isso não está certo. Eu falo: realmente não está, porque era você quem deveria estar lá. E eu tive essa reunião, uma conversa muito franca com as pessoas. E eu falava: nós vamos ter que mudar algumas coisas aqui. E eu cobrei algumas coisas, o Dudu viu, né? Então eu falei: a Kylie já está na hora de cantar, gente, já está na hora de começar, tem que fazer um planejamento, data de quando essas pessoas começam, porque eu preciso liberar os mais experientes. Eu tenho que liberar os mais experientes para começar a fazer as coisas que precisam fazer. Mas nós temos essa mania de achar que a nossa vida nunca está totalmente no lugar, que a gente nunca está totalmente pronto, que a gente nunca está totalmente liberto. Todos nós aqui, irmão, incluindo esse pastor, nós somos simplesmente pessoas que conseguem fazer algumas coisas boas de vez em quando. É isso que a gente é. Nós não somos bons o tempo todo não, irmão. A gente faz coisas boas de vez em quando. Nós somos assim. Se eu tivesse que definir o ser humano, eu definiria assim: nós fazemos coisas boas de vez em quando. Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 até o 29, ele diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Deus pode usar apenas uma pessoa. Deus pode usar uma vida, com amor, com graça, com poder. Apenas uma vida Deus pode usar para fazer a diferença no mundo. Deus pode usar apenas uma vida para transformar. E se você está sentado aqui hoje
Mesmo você que tem vindo aqui, fala, pastor, eu não vou mexer com esse negócio de ser membro da igreja. Não, mas você vem. Às vezes você fala assim, eu gosto muito daquela igreja por causa da palavra do pastor. Não é a palavra do pastor. A palavra que sai da minha boca, ela chega no teu coração da maneira que o Espírito Santo quer que você ouça. Você só está aqui porque de alguma maneira Deus tem um chamado para a sua vida. De alguma maneira Deus está te atraindo, como Ele me atraiu. De alguma maneira você está aqui. E se você está sentado aqui, mesmo se sentindo desqualificado, nossa, eu tenho um monte de defeito, eu tenho um monte de coisa, eu tenho que acertar um monte de coisa na minha vida, eu tenho que ajustar. Se você estiver achando que você não é bom o suficiente, se você olhar para a sua vida e falar, gente, eu não sou espiritual de jeito nenhum, eu nem oro, eu nem leio a Bíblia, eu ainda faço algumas coisas que, sinceramente, eu ainda tenho vergonha. Deus está dizendo que Ele pode e quer usar a tua vida. Ele pode e quer usar a sua vida. Porque tem um ditado que a gente diz, não está na Bíblia. Deus, Ele gosta, Ele ama capacitar as pessoas a quem Ele escolhe. Ele ama capacitar as pessoas que Ele chama. Ele tem prazer em fazer isso para que ninguém se vanglorie. E Ele então, Ele adora. E hoje Ele está dizendo que se você está aqui, se você tem vindo, se você tem voltado, talvez você ainda não tenha achado o seu lugar direito, se encaixado, mas com certeza você só está aqui porque você foi chamado por Deus para estar aqui. Deus de alguma forma atraiu você. De alguma maneira Ele atraiu a sua atenção. Eu lido com pessoas e nesses 23 anos eu comecei a me especializar em lidar com pessoas perdidas, confusas, desanimadas. E sabe o que eu descobri? Que as pessoas ficam perdidas, confusas, desanimadas porque elas não sabem qual é o sentido da vida. Elas não sabem qual é a sua missão na vida. Elas não sabem o que elas têm que fazer na vida. Elas não sabem, por exemplo, por que sofrer, por que renunciar. Por quê? Por que tem que ser assim? E as pessoas não sabem, e aí elas sofrem. Não sabem por que estão sofrendo, por que estão vivendo. E se você está aqui hoje porque Deus te chamou, então não espere nem mais um minuto. Entre nesse chamado de Deus. Quando me perguntaram se eu queria ser pastor, eu falei não. Mas a pessoa falando, mas me dá o teu currículo. Eu falei, beleza, toma. Entre eu falar não e desobedecer a Deus, a distância é tão grande, irmão. Eu falei uma coisa que o meu coração não aceitava. Como eu tive aqui o caso do Dudu e da Kênia, um dia eu chamei eles para mandar lá para Bom Jesus dos Perdões. Vocês querem ir? Não. Mas vocês vão? Vão. E foram. Foram lá para Bom Jesus dos Perdões. Até fico os parabéns ao Edilson, depois vai assistir nas redes sociais. O Edilson é um irmão dessa igreja que está lá em Bom Jesus dos Perdões. E hoje Deus vai falando isso para você, irmão. Que Deus não está te pedindo nada além do que você tem hoje. Simplesmente o que você tem hoje. E é preciso que você entenda que o que você tem hoje é o que Deus está pedindo e Ele quer usar você. Muitas pessoas olham para si mesmas hoje e falam, gente, mas eu não tenho nada, eu só tenho problema na vida. Como é que eu posso ajudar alguém? Como é que eu posso ser bênção na vida de alguém? Eu que preciso de ajuda. Eu que preciso de oração. Eu não tenho nada para ajudar ninguém. Como é que eu vou fazer isso? Essas pessoas não conseguem ver nada que elas podem compartilhar com alguém, ou que podem de repente abençoar alguém. Mas, por exemplo, quando Deus chamou Moisés, lá no livro do Êxodo, lá no capítulo 3 de Êxodo, Deus vem e diz para Moisés, Moisés, eu vou usar você. Eu quero libertar o povo de Israel, eu vou usar você. Sabe qual foi a resposta de Moisés? Eu sou pesado de boca, eu não sei falar. Eu não sou bom de oratória, eu não sei falar. E aí, sabe o que Deus responde de volta para Moisés? Aí Deus fala assim, beleza, você não precisa falar, eu trago teu irmão Arão. Sem problema, não vamos discutir não, Moisés. Você não sabe falar, você não consegue falar, você não é bom de oratória. Alguns teólogos dizem que ele era gago, outros não. Mas ele fala, eu não sei falar. E aí Deus fala, sem problema, Moisés, eu trago Arão, seu irmão, mas eu vou usar você. Eu vou usar você. Arão vai falar por você. Quando você lê a Bíblia, você vê lá Moisés conversando com o faraó. Não era Moisés que estava conversando com o faraó, era Arão. Era Arão. Era Arão que chegou e falou assim, olha, deixa o meu povo ir. Deus está falando, deixa o meu... Não foi Moisés que falou, era Arão. Porque Moisés já tinha falado que ele era ruim de prosa, ele não sabia conversar. E Deus manda o irmão dele, provavelmente... Ou Moisés conversou com Arão, falou, não, vamos ver o faraó, você fala isso para ele assim, assim, assim. Ou Moisés escreveu para o irmão dele, mas quem conversou foi Arão. E às vezes a gente, nas historinhas, a gente lê, a gente acha que foi Moisés, a gente dá o crédito para Moisés. Moisés disse assim, Deus, eu sou pesado de boca. E Deus diz assim, sem problema, não vou usar a sua boca. O que você tem na tua mão? Sabe o que Moisés tinha? Um cajado
cajado de pastor. Quando você lê a Bíblia, você vai ver Moisés usando esse cajado um monte de vezes. Ele usa o cajado lá, ele levanta o cajado na abertura do Mar Vermelho, ele usa o cajado para bater naquela rocha. Você sempre vai ver Moisés com o tal do cajado na mão. E Deus fala: ó, o negócio é o seguinte, não vou usar tua boca não. Esse cajado está na tua mão, eu vou usar. Eu vou usar esse cajado. Pode ver lá quando teve que transformar o cajado numa serpente, ele jogou o cajado lá na presença do faraó. Era o cajado. Você sempre vai ver o cajado. E Deus falando: beleza, Moisés, você não sabe falar? Show de bola. Teu irmão vai falar por você. Mas o que você tem na mão? Ah, você tem um cajado de pastor, eu vou usar esse cajado aí que está na sua mão. Deus sempre vai encontrar em você algo que Ele possa usar. Sempre. Deus sempre vai achar em você alguma coisa que Ele possa usar. Alguma coisa que Ele possa usar com excelência, seja alguma paixão que você tem, um dom que você tem. Eu falava aqui de manhã, teve uma irmã que quando chegou para essa igreja, ela falou: pastor, eu não sei fazer nada, eu não gosto de falar, eu não sei fazer nada. A única coisa que eu gosto de fazer é pintar pano de prato. Os irmãos estão aqui, lembram, sabem quem é. E essa irmã falou: posso começar a pintar pano de prato? Eu posso começar a dar umas aulinhas de pano de prato, pastor? Eu falei: pode. E aí começou a dar aulinha de pano de prato. Aí foi chegando gente, chegou umas irmãs e foi fazendo. E depois a gente tinha um trabalho lá na São José, a gente também tinha lá no bairro do Corsete, e lá também ela começou a dar aula de pintura. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que teve gente que converteu nessas aulas de pintura da irmã? Converteu nessa aulinha de pintura que ela dava, de paninho de prato. Ia lá, juntava com as mulheres e conversava e ria e brincava. E dali a pouco essas mulheres iam no culto. E aí Deus foi fazendo a obra. E aí pessoas se converteram. Algumas talvez nem estejam nos caminhos do Senhor, mas a semente está plantada e daqui a pouco elas voltam. Através de um paninho de prato, que chegou uma pessoa que não sabia falar, não sabia pregar, talvez não sabia orar, nem conhecia tanto a Bíblia como um monte de gente, mas ela morria de vontade de pintar pano de prato. Sabe o que eu estou dizendo, irmão? Eu estou dizendo que uma igreja não é uma porteira fechada. Uma igreja, ela não tem limite de ministério. Isso significa que quando você chegar aqui, você fala: pastor, eu tenho muita vontade de fazer tal coisa. Se aqui não tiver ainda, às vezes Deus está te trazendo para isso, para começar alguma coisa nova. E assim, a gente precisa começar a entender que o que você tiver, e Deus enxergar aquilo, e você disponibilizar para Ele, vai se tornar uma poderosa ferramenta nas mãos de Deus, com certeza para abençoar a vida de alguém, irmão. Eu usei o exemplo da pintura de pano de prato. Como eu poderia dar tantos exemplos, irmão? Alguém chegar e falar: pastor, eu adoro cozinhar, dá para montar um curso de culinária na igreja? Vai montar, irmão. Eu queria montar um curso de eletricidade, vai montar, irmão. Porque é isso. Tudo é ministério. Se você ouvir o chamado de Deus na sua vida, e você permitir que Ele use você, se você permitir que Ele use o que Ele quiser, a sua vida vai ser muito maior do que o número dos seus dias nessa terra. Porque o número dos seus dias nessa terra vai terminar, mas a sua vida vai permanecer. A sua vida vai continuar impregnada na vida de outras pessoas. Pessoas jamais vão esquecer o que aprenderam com você. Pessoas vão sonhar com você. Pessoas vão levar lições até o dia da morte dessas pessoas. Significa o quê? Que a sua vida, ela é muito maior que o número dos teus dias nessa terra. Se você permitir que Deus use aquilo que você tiver, e aí esse impacto que vai sendo criado não é só aqui não, irmão, é também na eternidade. Porque existe eternidade. Existe uma eternidade. Olha o que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Se for por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmão? Larga a mão de ser bobo. Se você não, de alguma forma, não acreditar que tem vida depois da morte, e eu não gosto de dizer de morte, eu falei, tem vida do outro lado dessa vida. As pessoas falam: não acredito nesse negócio não. Então larga a mão de ser bobo. Para que ser bonzinho? Para que se anular? Para que se reprimir? Para que sofrer tanto? Se morreu, acabou. É que o Paulo está dizendo: gente, se eu sofri tudo isso aqui e simplesmente não existe ressurreição, para que eu fiz isso? Então, se você também não acredita que tem uma vida depois dessa vida, larga a mão de ser bobo, vai comer, vai beber, vai fazer o que tem vontade na vida. Mas a Bíblia diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Sabe o que significa isso? A gente não aceita a ideia da morte, porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Nós não conseguimos aceitar essa ideia de a cessação da existência. A gente pensa: não pode. Não pode. Tem que ter alguma coisa a mais. E aí a gente se esforça para ser bom, a gente se esforça para melhorar, a gente se esforça para fazer as coisas certas, a gente sofre, a gente chora, a gente perdoa. Para quê, irmão? Porque dentro da gente
a gente tem certeza que depois dessa vida tem a vida que Deus preparou. A gente tem certeza absoluta disso. Eu estou dizendo isso para você porque eu vejo pessoas que falam tanta bobagem, tanta besteira. Ah, não acredito em Deus. Não, larga a mão de ser bobo, você está falando bobagem. Por que você é bonzinho? Vai beber, vai adulterar, vai cheirar sua droga, vai usar sua droga, vai, já que você não acredita que tem alguma coisa depois. Mas não, a gente não consegue, porque aqui dentro a gente tem certeza que alguma coisa vai ter depois. A gente tem certeza que a gente não sabe o que. Por isso eu deixei esse artigo aí para você ler depois. A gente não sabe o que direito, mas a gente sabe que tem alguma coisa depois. E hoje Deus começa a dizer isso para você. A verdade é que há vida do outro lado dessa vida. E a gente, na Bíblia, a gente gosta de chamar isso de vida eterna. Aprendemos na Bíblia que isso é a vida eterna. E a questão é, então, o que eu faço agora? Eu preciso entender que o que eu faço agora realmente importa. Vai afetar a eternidade também. Vai afetar as almas, vai afetar os meus filhos, meus netos, vai afetar as pessoas que agora, nesse momento, o que eu faço, vai afetar a próxima geração. Vai mexer com pessoas. Mesmo quando eu não estiver mais aqui, a minha vida sobrevive. O meu testemunho fala muito alto. A maneira que eu vivi, as coisas que eu fiz, as coisas que eu falei, falam muito alto, pesam muito. E eu quero deixar o meu legado, irmão. Mais do que um nome de família, eu quero deixar um legado. Eu quero deixar uma lembrança viva na memória e no coração das pessoas. Pessoas que vão dizer, olha, eu aprendi isso. Olha, eu vi o pastor agir assim, eu vi acontecer aquilo, eu vi acontecer aquele outro. Eu quero que esse meu legado seja muito maior que o número dos dias que eu vou ficar por aqui. Eu não quero apenas viver para mim 70, 80 ou 100 anos que seja, irmão. Eu quero que a minha vida cause um impacto na vida das pessoas que vêm depois de mim, nas pessoas que eu amo, e guarda isso que eu vou te falar, nas pessoas que entrarão, que eu nem conheço ainda, mas entrarão na vida de pessoas que eu amo hoje. Eu tenho uma filha. Pessoas vão entrar na vida da minha filha, que talvez eu nem as conheça, e talvez Deus me dê a graça de casar minha filha, mas pessoas entrarão na vida dela. E quando pessoas entrarem na vida dela, eu espero sinceramente, irmão, espero sinceramente, porque um dia a gente estava ali quase dormindo, e a minha filha vira para a Tânia e fala assim: mamãe, que dia que você vai largar do papai, que eu quero casar com ele? E ela não via a hora da Tânia largar de mim, porque ela queria pegar a aliança e casar comigo. A gente sabe que essa é uma coisa de criança, mas sabe o que eu aprendi com isso? Eu espero que continue muito forte, e eu continue alimentando o coração da minha filha, de falar, eu quero um homem igual meu pai. Mas não é igual meu pai na aparência, não. É igual meu pai nos princípios que meu pai tinha. Nos princípios que ele tinha, na maneira que ele amava Jesus, na maneira que ele tratava a minha casa, na maneira que ele conduzia a minha casa, na maneira que ele tinha visão. Eu quero um homem igual meu pai. É a maior bênção que um pai pode ter. A maior bênção que alguém pode ter é de uma filha amanhã falar assim: pai, eu quero alguém como o Senhor. Eu vou escolher um homem como o Senhor, que tem princípios, que seja dessa forma. Como também uma honra para uma mãe, um filho, quando for fazer uma escolha, fala: mãe, eu quero uma mulher igual você, que tenha princípios. E a gente não entende o valor dessas coisas. A gente não entende, irmão. Aqui tem pessoas mais antigas, e às vezes eu faço aconselhamento, eu gosto de ser muito franco, mas muito franco, com amor, lógico. E aí eu conversando com uma das pessoas, eu falava assim: olha, as pessoas hoje, o mundo mudaram muito, porque hoje se leva, e eu falava sobre amor, sobre o que é amor, o que não é amor. E eu falava: olha, as pessoas hoje confundem, elas não sabem nada. O que é atração, elas chamam atração de amor, e não é, aquilo é atração. Atração é quando você sente aquela coisa muito forte por uma outra pessoa, e aquilo ali você não vê a hora de ficar perto, arrepia, aquela coisa. A paixão dura em média 2 anos. Paixão é química, é hormonal. Depois de 2 anos aquilo termina, vai embora. Aí você já casou, atraído. E a atração é dom de Deus, porque senão o homem não ia se sentir atraído por uma mulher. E aí você se casou atraído, mas quando aquela atração passa, a grande pergunta todo mundo, o que fica? Aí alguns dizem, vem a crise dos 7 anos. Não, irmão. Quando essa atração passa, e muita gente fala, não sinto mais nada por você, eu não te amo mais. Que engano, irmão. Porque depois que essa atração passa, é a hora de começar a amar. Porque amor é decisão, amor é compromisso, amor é pensado, amor é racional. É hora de começar a amar. É hora de dizer, agora eu te conheço, eu te amo, eu tomei a decisão de amar você.
Eu tomei a decisão de você ser a pessoa da minha vida. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? A importância disso é tão grande, mas tão grande. Você que está aqui, você teve a bênção de ser criado pelo seu pai, pela sua mãe. Talvez o casamento do seu pai e da sua mãe durou 40, 50, 60 anos. Mas se você perguntar para sua mãe ou para o seu pai: nossa, o casamento de vocês era perfeito? Se ela for sincera, ela vai falar: não, não era. Não era, porque teu pai era um mulherengo. Sabe quantas dessas mães sabem que o pai pulava cerca, que o marido não era gente boa de jeito nenhum? Ela sabia de tudo isso. Mas sabe qual decisão ela tomou? Ela tomou a decisão de dizer: eu tenho uma missão. E a decisão dela não foi manter um casamento, a decisão dela foi manter uma família. A decisão dela foi: eu quero que os meus filhos cresçam com um pai dentro de casa. E essas mulheres sustentaram um casamento 30, 40, 50 anos. E não é porque era perfeito, é porque elas entenderam que essa era uma missão na vida. E hoje você, os que aqui cresceram, criados numa família, você sabe que não era perfeita a sua família. Mas como foi bom ter sido criado numa casa que tinha pai, tinha mãe. Como foi bom, né, irmão? Agora hoje as pessoas não entendem isso mais. É assim: eu não sinto mais nada por você. Não entendem mais o que é uma missão. O que é uma missão de vida, principalmente para os homens. O que significa isso? E hoje, quando Deus te traz aqui, Ele está dizendo isso para você, que são essas decisões que vão afetar a vida dos teus filhos, dos teus netos. São essas decisões que vão fazer a diferença. É a missão que você abraça, mesmo que você de repente ache que não ame mais, mas é uma missão que você abraçou na tua vida. É uma missão de dizer: eu não quero meus filhos criados por uma outra pessoa. Eu não quero um outro homem batendo no meu filho ou na minha filha. É missão. Vai ter que passar por cima de um monte de coisa, irmão, porque isso é missão. Aqueles que estão aqui também, que de repente cresceram numa família disfuncional, sabem como é difícil. Como é difícil não ter o pai por perto. Por melhor que seja um padrasto, padrasto é padrasto, irmão, não é pai. A gente sofre, a gente sente. Não é fácil. É por isso que essa palavra hoje é uma palavra que vem e diz o poder de uma vida, o poder de uma decisão, o poder de um compromisso. Nós lemos lá no início Deus falando com Abrão, porque até ali ele chamava Abrão, não chamava Abraão ainda. E Deus sempre tem uma palavra quando Ele se encontra com a gente. Deus tem uma palavra para cada situação da sua vida. Tem uma palavra para o seu empreendimento, tem uma palavra para a sua saúde, tem uma palavra para a sua vida emocional, tem uma palavra para a sua vida psicológica, tem uma palavra para os seus filhos, tem uma palavra para o seu casamento. Deus sempre tem uma palavra. E aqui quando a gente encontra Deus começando a falar, o pessoal que está na teologia, eu estava explicando algumas coisas. Quando Deus começa a falar aqui, isso que a gente fala Deus, o que a gente chama de Deus, não era o nome dele. O nome de Deus na verdade é impronunciável. São 4 letrinhas, um tetragrama, ou em grego, tetragramaton. 4 letrinhas, Y, H, W, H. Não tem jeito de pronunciar, porque só tem consoante. Não tem jeito, a gente não consegue pronunciar esse tipo de palavra. E aí sabe o que fez? Aí os escritores foram tendo que colocar algumas vogais no meio para poder falar. E aí ficou Yahvé ou Jeová. Por isso que de vez em quando passa alguém na porta da minha casa: você sabe o nome verdadeiro de Deus? Eu falo: vamos devagar. O nome de Deus é impronunciável. Você vai me falar que é Jeová, vamos devagar. E aí colocaram essas vogais para poder falar, ou Yahvé, ou Jeová. Depois mais para frente os judeus ficaram tão com medo de levar o nome de Deus em vão, que aí já não falaram nem Jeová nem Yahvé, eles falavam Adonai. E aí quando chega lá no Novo Testamento, eles começam a usar palavras gregas, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E aí eles começam a usar Kyrios, que significa Senhor. Isso tudo porque essa é a evolução. E nós acostumamos a chamar de Deus. Mas aqui esse Deus, ele chega para falar com Abraão e era Yahvé. Era Yahvé. Yahvé chega ali para conversar com Abraão. Esse é o nome hebraico, a palavra hebraica usada. Se você quiser falar Yahvé, fica. Se quiser falar Jeová, fica à vontade. E aí lá em Êxodo 3:14, quando esse Deus se encontra com Moisés, e aí ele diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou.
Isso você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Esse eu sou, tetragrama, formado por essas 4 consoantes. Eu sou, ou eu serei o que serei. Sabe o que quer dizer isso aqui? A melhor tradução seria incriado. O incriado, o autoexistente. Isso significa que Deus já existia antes de todas as coisas. Deus é a causa de todas as coisas, mas sem ter sido causado por nada. Nada é a causa de Deus. Esse termo Yahvé significa incriado, aquele que autoexiste, aquele que ninguém criou ele criou todas as coisas, mas ninguém o cria. Ele é o autoexistente, o incriado. O incriado estava aqui antes de todas as coisas. Ele é o Deus que nós chamamos de Deus com D maiúsculo. Toda vez que você lê na Bíblia um D maiúsculo, é esse Yahvé, esse Deus incriado, é esse Deus que é a causa de todas as coisas, mas não é causado por nada. É esse Deus com D maiúsculo. Toda vez que você lê na Bíblia sobre Deus com D minúsculo, não está falando desse Deus. Por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, a Bíblia diz assim, na tradução corrigida fiel, diz assim: e no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei, com R maiúsculo, dos reis, com R minúsculo. Senhor, com S maiúsculo, dos senhores, com S minúsculo. Então, quando Deus se apresenta a Abraão, ele diz assim: Abraão, eu sou tudo que você precisa. Agora, Abraão, o Deus que está falando com você é o único Deus que você precisa. Abraão, talvez você não saiba, Abraão era politeísta. Ele vivia numa cidade e a família dele construía imagens e vendia, ganhava dinheiro, comercializava. Abraão era politeísta, significa que ele tinha um Deus para cada necessidade. Se a colheita estava ruim, orava para o Deus da colheita. Se precisava de chuva, orava para o Deus da chuva. Se queria um filho, tinha que orar pelo Deus da fertilidade, para o Deus da fertilidade. Ou seja, era um Deus para cada coisa, um Deus para cada situação, um monte de pequenos deuses, e de repente chega esse Yahvé, e de cara esse Yahvé chega falando para Abraão: Abraão, eu sou o único Deus que você precisa. A partir de hoje, Abraão, se você precisar de chuva, fala comigo. A partir de hoje, Abraão, se você precisar de milagre, fala comigo. A partir de hoje, se você precisar de colheita, fala comigo. A partir de hoje, se você quiser ter filhos, fala comigo. Se precisar de cura, fala comigo. Porque eu sou o Yahvé, o incriado, o autoexistente, a origem de todas as coisas. Abraão, você não precisa mais de todos aqueles deuses que você tinha, Abraão, porque agora você tem o Deus Yahvé. E por favor, eu não estou aqui para falar nesse caminho que você está pensando. De alguma maneira, todos nós acabamos por transformar as bênçãos de Deus em pequenos deuses que nos fazem sentir bem, que nos fazem sentir seguros. Por exemplo, é o Deus da fama para você, que de repente Deus colocou você numa posição boa, honrou a sua vida, abençoou o seu trabalho, honrou o trabalho da sua mão. Hoje você está aí, está bem. Às vezes a gente transforma isso num Deus. É o Deus da cultura, é o Deus do dinheiro, é o Deus do prazer. E ainda nos contentamos com outros pequenos deuses que nós permitimos na nossa vida, sabendo que não são bons, mas a gente permite, como por exemplo o Deus do vício, o Deus do ódio, o Deus do orgulho, o Deus da soberba, o Deus do ciúme, o Deus da insegurança. Alguns dos nossos deuses podem até nos fazer sentir seguros, mas na verdade, na hora que você mais precisar deles, não poderão fazer nada para você. O dia que o médico te deu uma notícia que você está com câncer, e se o médico falar para você: olha, não posso fazer mais nada, você vai juntar aquela montoeira de dinheiro que você tem, você vai pagar o melhor avião que você puder pagar, você vai para a melhor clínica nos Estados Unidos que você puder ir, para chegar lá e ouvir o médico dizer para você: volta, porque não tem mais nada para fazer. É aquele momento da vida em que esses pequenos deuses que nós vamos vivendo atrás deles e nos sentindo seguros. Irmão, fala a verdade, não tem quem não se sente seguro com dinheiro no bolso, né, irmão? É aquele momento que a gente descobre que quando a gente mais precisa desses deuses, eles não podem fazer nada, porque na verdade só existe um Deus que pode todas as coisas, que é o nosso Yahvé. Lá em João capítulo 1, os versículos 1 e 14, eu gostaria que você prestasse muita atenção numa coisa.
João ele começa dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, com D maiúsculo. Versículo 14: e o verbo que era Deus se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Yahvé se tornou carne e nós o conhecemos como Jesus Cristo de Nazaré. Yahvé, ele se torna carne e anda entre nós. O verbo que era Deus se tornou carne e andou entre nós. Jesus não era um líder religioso, Jesus não era um homem bonzinho, não, ele era Deus que desce e anda entre nós. Era o Yahvé personificado, ou o Jeová personificado, era o Deus com D maiúsculo. E hoje Jesus está dizendo para você: você não precisa de outros deuses, você já tem o Deus que você precisa. Você já tem Jesus Cristo à sua disposição. E no momento que você mais precisar da sua vida, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Yahvé não era uma ideia. Algumas pessoas insistem em dizer que Deus não é real, que Deus é um conceito. Mas Deus está vivo, ativo, se movendo no mundo. Ele pode ser conhecido, ele pode ser ouvido, a sua presença pode ser sentida. Porque esse Jesus, que é o Yahvé encarnado, ele diz assim: quem me vê a mim, vê o Pai que está nos céus. Eu e o Pai somos um. Tudo que você precisa na sua vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus molda vidas. A palavra de Deus moldou a minha vida. Não sou perfeito, mas a palavra de Deus foi me mudando. Ainda vai continuar me mudando, vai continuar me transformando. A palavra de Deus, ela entra em cada área da sua vida, faz você refletir, faz você pensar. Deus tem uma palavra para cada situação difícil da tua vida. A palavra de Deus tem a capacidade de fazer você refletir, comparar, tomar decisões, optar por caminhos. A palavra de Deus tem o poder de dizer para você: existe um outro caminho, que não precisa ser o desespero, que não precisa ser a dor. Existe um outro caminho de esperança e de alegria. A palavra de Deus tem poder sobre a nossa vida. E hoje Deus está dizendo para você que Ele tem uma palavra para a sua vida. Ele tem uma palavra para você todos os dias. Lá no versículo 1 do capítulo 12, quando nós lemos, Deus vem e fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, deixa a tua parentela, sai, deixa a tua família. Eu aqui não estou dizendo para ninguém deixar a família, por favor. Não é para nada disso. Mas o que Deus está dizendo é assim: sai daquilo que você se sente confortável, sai daquilo que você já conhece, vai para uma coisa que você ainda não conhece. E nós não gostamos disso, porque a gente adora ter controle sobre a vida, a gente adora ter controle sobre as pessoas, nós adoramos ter controle sobre nós, sobre a nossa saúde. Mas o que Deus está dizendo: você não pode ter controle e ter fé ao mesmo tempo. Ou você tem controle ou você tem fé, porque a fé joga o controle na mão de Deus. A fé entrega o controle na mão de Deus. A fé acredita em Deus. A fé permite que você tome Deus como Senhor da tua vida, e o que Ele mandar você fazer, você vai fazer. Controle e fé não podem andar juntos. Ou você tem o controle da tua vida, ou você tem fé. Talvez você seja uma daquelas pessoas que se sente muito bem tendo o controle. Controle de tudo, controle da família, controle dos filhos, controle das finanças, controle de tudo. E hoje Deus dizendo para você: você precisa aprender a ter fé, confiar em Deus, porque chegará momentos na sua vida que você vai descobrir que não tem controle. Não tem o controle sobre os filhos, não tem o controle sobre a escolha dos filhos, não tem controle sobre a tua saúde, não tem controle sobre o que vai acontecer com você. E é aquele momento que você vai precisar de fé. E Deus dizendo: ou você tem controle, ou você tem fé. Uma coisa, irmão, hoje Deus está dizendo para você que Ele pode fazer por sua vida infinitamente mais do que qualquer outra coisa que você tenha controle. Fora da zona de conforto, fora daquilo que você controla, fora daquilo que você conhece, é onde a tua fé cresce. A tua fé cresce exatamente onde há dúvida, a tua fé cresce onde não há esperança, a tua fé cresce onde você não tem solução, a tua fé cresce onde você não tem a resposta, a tua fé cresce na dificuldade. É ali que o teu conhecimento de Deus se consolida, é ali que a tua confiança em Deus se fortalece, é no lugar onde as coisas naturais precisam se encontrar e se submeter às coisas sobrenaturais, é o lugar onde os milagres acontecem. Milagre não acontece onde tem controle.
Milagre acontece onde tem fé. Não adianta você querer ser uma pessoa que controla toda a tua vida e pedir para Deus fazer milagre. Porque para ter milagre, uma hora você tem que perder o controle. Para ter milagre, você não pode ter o controle das coisas na sua mão. Fora dessa zona de conforto. Se você não abrir mão do que você sabe, a diferença entre saber e conhecer é enorme, irmão. Se você não abrir mão daquilo que você sabe, você nunca experimentará aquilo que somente Deus conhece. Deus quer compartilhar com você as coisas que Ele conhece. Nessa vida, a gente só sabe. Só Deus conhece as coisas. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 25, a Bíblia diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Muitas pessoas não experimentam o melhor de Deus nas suas vidas, porque se sentem bem naquilo que é familiar, fazendo aquilo que sempre fizeram. Preferem resolver as coisas do jeito que... Irmão, como é bom, mas como é gostoso, irmão, saber quem eu sou. Pisou no meu calo, eu já sei como é que eu vou responder. Me magoou, já sei o que eu vou fazer. Eu sei como eu vou reagir. Eu conheço meu temperamento. Eu me conheço. Eu adoro quando pessoas falam isso. Pastor, eu sei. Eu me sinto bem sendo eu. Pastor, eu me sinto muito bem sendo dessa maneira, deixando meu temperamento à vontade. Eu não gosto de ficar engasgado, levar as coisas para casa. Irmão, tudo na vida que é familiar, às vezes a gente até não gosta, mas a gente lida com aquilo, porque é muito mais fácil continuar sendo a velha criatura do que abraçar a nova criação de Deus em mim. É muito mais fácil continuar sendo eu mesmo do que abraçar aquilo que Deus quer que eu seja. Deus está te chamando para uma nova vida, Deus está te chamando para uma nova fé, Deus está te chamando para uma coisa desconhecida, é diferente, é desconfortável, você não sabe como vai ser, mas é para isso que Deus está te chamando, irmão. E a grande pergunta é: você está disposto a abraçar e andar pela fé que você tem em Cristo Jesus? Por exemplo, você está disposto a olhar para um casamento de uma maneira totalmente nova? De entender que casamento é aliança, é pacto, é compromisso diante de Deus? Você está disposto a olhar para uma sexta-feira e entender que agora sexta-feira não é dia de balada mais? Agora você não é você mais, você é uma nova criatura. Tem gente, uhul, sexta-feira. Não, irmão. Está disposto a abraçar a nova fé? Está disposto a abraçar uma nova vida? De entender que sexta-feira já não é mais o dia da balada, porque existem alguns lugares que não é para você estar mais? Uma vez me perguntaram assim: pastor, se eu quiser ir num show, pode? Eu falei: pode ir. Pode sim. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Eu também posso. Agora imagina, num show, chega eu e minha esposa, e a minha esposa chegando lá naquele show, e de repente todo mundo lá chapado, aquela coisa, show. E aí alguém olha para minha esposa e fala assim: nossa, que gatinha, hein? Olha para minha cara e fala: isso aí deve ser vô dela, ou pai, alguma coisa assim. Aí o sujeito chega, começa a rodear, ele vai rodeando, tal, vai daqui, vai dali, e eu olho, minha esposa já começa a ficar incomodada com aquilo. O que eu faço? O que eu vou fazer nessa hora, irmão? Se eu resolver olhar feio pro rapaz, o rapaz olhar feio para mim, nós vamos sair no tapa. Se eu não fizer nada, ele vai resolver arrastar minha mulher e vai embora. E ela vai olhar para mim e falar assim: mas que marido que eu casei, não é possível. Olha que situação, irmão, um show. Então eu fico sem solução. Se eu resolvo não deixar ele levar e ele resolve insistir, nós vamos sair no tapa, e no outro dia vai sair o que no jornal? Pastor de uma igreja da cidade é levado preso, e ainda vai o Cleito atender a ocorrência, ainda vai: ô pastor, que o senhor arrumou, pastor? Eu não abracei a nova vida, e eu não entendi que já não era mais lugar para eu frequentar com a minha família. E não é porque é proibido, é porque não convém mais. É porque vão acontecer certas situações que eu não posso resolver mais do jeito que eu resolvia. Vão acontecer certas coisas que eu não posso mais fazer do jeito que eu fazia. Essa palavra vai para você, irmão. Está disposto a abraçar alguma coisa nova? É diferente? É difícil? É, para você e para mim também, irmão.
Ela, às vezes minha esposa fala, nossa, quando vier o Roupa Nova, aí a gente podia ir lá assistir. Aí eu falo, gente, um lugar romântico desse, vai que pega lá um solteirão cheio de amor, né? E olha pra ela, cheio de coraçãozinho piscando, fala, vamos ficar quietinho, vamos ficar de boa, né? Vamos ficar sossegadinho, porque vai que dá um BO aí, como é que a gente faz, irmão? Isso significa que é exemplo que eu estou te dando, de resposta que eu tenho que dar para as pessoas que me perguntam algumas coisas. É proibido? Não. Me convém? Não. Não me convém. Porque eu sei quem eu sou. E se eu for reagir segundo a velha natureza, eu vou abandonar a nova criação que Deus me deu. E não vai dar certo. Você está disposto a olhar para um relacionamento de um jeito totalmente diferente, totalmente novo? Você está disposto a criar filhos de um jeito novo? Por exemplo, eu brincava com alguém aqui, e o pessoal das redes sociais vai escutar isso, vai falar, nossa, esse pastor é maluco. Mas não tem problema não. Eu conversava com alguém, e eu falava assim, irmão, a pior coisa da vida, sabe o que é? É quando a gente não aprende como é que é o ritmo das coisas. Sabe como é que é o ritmo das coisas? Nós que abraçamos essa nova coisa, por exemplo, nós entendemos que beijo não é uma coisa mais à toa. E a gente não quer que os nossos filhos vulgarizem um beijo. Um beijo é uma coisa extraordinária, mas do jeito certo. Não tem essa história de beijar por beijar não, irmão. Beijo é erótico, o nosso corpo entende assim. Se não entender assim, você está doente, vai procurar um médico, né? Beijou na boca, não sentiu nada, procura médico, você está doente, você não está bem não, tá? O nosso corpo, ele entende de uma outra forma. E aí eu comentando com essa pessoa, fala, depois que você tem filho, sabe o que acontece? Você não beija na boca mais na frente dos filhos. Quanto tempo os filhos estão com a gente? 24 horas por dia. Aí sabe o que acontece? Se desaprende a beijar, você não beija na boca mais. Só para tua esposa, fala, gente do céu, como é que beija na boca, hein? Tem gente aí que sabe o que eu tô falando. Como é que beijo na boca? Como é que será? Às vezes eu aconselho pessoas que, pastor, a gente não dá um beijo mais. Eu falei, irmão, é a dinâmica da vida. Abraçou uma vida nova, tem filho ali. Imagina a tua filha, ó, e a gente nem dá selinho em filho. A gente não dá selinho em filho não. Fica esse recado para quem tem mania de dar selinho em filho. Para com isso. Se não quiser acreditar no pastor, procura um psicólogo e vai olhar como é que funciona isso. Não dá selinho em filho, mas não, para com essa história. Para. Senão você vai ensinar teu filho que selinho é a forma de cumprimentar. Você vai querer ver tua filha dando selinho em todo mundo na rua. Vai devagar. E a gente desaprende. Mas quando eu olhar para minha esposa, nós temos que entender o quê? Nós temos uma missão, e a nossa missão é deixar uma mulher honrada na face da terra, deixar um menino honrado na face da terra. Isso significa que, infelizmente, até quando a gente estiver sozinho, nós vamos ter que olhar um para o outro e falar, gente, como é que é o tal do beijo? Porque nós vamos esquecer. Nós vamos desaprender. Nós vamos perder a prática. Filme, então, irmão. Para você assistir um filme, porque não pode ter violência, não pode ter beijo, não pode ter palavreado complicado. E aí você fala, gente do céu, tem gente aqui que se falar quanto tempo faz que tu não assiste um filme. Quando você está assistindo então, né? Em casa acontece muito, você está assistindo, quando vê a filha, chega no quarto, pausa na hora. Tem que parar. Nova vida. E balada, acabou, vai ter que aprender a se divertir de um jeito novo. Já falei que crente não adianta. A gente não bebe, mas come. Nosso jeito de divertir é comendo. A gente vai comer pra caramba, né? Você olha pra um cara, que dia que é o churrasco? Olha pra cara do Wagner e fala, Wagner, que dia que é o churrasco? Diversão de crente é isso. De vez em quando aqui na igreja, você que está chegando aqui, a gente gosta de fazer umas modas de viola, a gente gosta de fazer uma noite sertaneja, a gente gosta de fazer. Põe as mesas aqui, traz o pessoal, faz. Show de bola. Mas isso significa que eu tenho que entender que agora eu não posso mais me divertir do jeito que eu diverti, irmão, não dá mais. Deus está dizendo para você que você tem que deixar o antigo jeito de ser e abraçar as coisas novas. Porque não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Era muito mais confortável para Abraão ficar onde ele estava. Era muito mais confortável para Davi continuar lá. Gente, que maravilha, lá no pasto, céu estrelado, só umas ovelhas fazendo bé. Não tem que enfrentar gigante nenhum, não tem que preocupar com isso. Era muito mais cômodo para Gideão continuar lá com medo, mas cuidando do trigozinho dele lá. O que fazia dava até para comer. Era muito mais confortável quando a gente vai lendo na Bíblia, Eliseu continuar cuidando da fazenda do pai dele. Porque você vai ver a historinha de Eliseu. Quando Elias passa, Eliseu queima o arado, faz um churrasco, mata boi, faz um churrasco com o arado. Depois que ele faz o churrasco, ele fala tchau para os empregados do pai dele e vai seguir Elias.
Era muito mais fácil continuar cuidando da fazenda do pai dele. Era muito mais confortável. E hoje, Deus dizendo para você que você não tem ideia do que Deus pode fazer quando você estiver totalmente com Ele, que é muito melhor do que você pode imaginar. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, Paulo diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus tem uma vida muito melhor para você, irmão. Deus tem uma vida muito mais excelente para você. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, que é assim. Deus quer fazer uma coisa incrível com a sua família, que é assim. Deus quer fazer um trabalho incrível com seus filhos, que é. Mas Deus disse a Abraão: olha, sai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Muitas pessoas querem a bênção, mas não querem se mover. Deus está dizendo: Abraão, se mova. Muitas pessoas querem a bênção, mas não querem se mover. Querem algo mais para si, mas não querem sair da zona de conforto. Quando faz um pouquinho a mais, acha que é muito. Quando faz um pouquinho a mais, acha que é muito. Eu às vezes comento algumas coisas. Sabe quantas pessoas ficam sentadas no banco de uma igreja que sabe tocar um violão? Levanta a mão aqui quem sabe tocar violão. Levanta a mão aí. Levanta a mão quem sabe tocar violão. Não fique escondendo não. Eu não estou perguntando se toca bem. Quem sabe tocar violão, levanta a mão. Lá já levantou a mão. Levanta a mão aí, Leonan. Levanta a mão aí. Viola, violão, levanta a mão. Gente lá atrás também levantando a mão. Aqui levantando a mão, falando mais ou menos. É por isso aí, irmão. É gente que toca um teclado. Pastor, ó, o negócio é o seguinte: eu gosto de cantar. Por enquanto eu canto só no banheiro, mas eu gosto de cantar. Mas são pessoas que não entenderam ainda que a vida, na verdade, com Deus, ela é maravilhosa quando eu começo a entender. Isso aqui é a tônica da minha vida. Quanto mais eu trabalho para Deus, mais Deus trabalha para mim, irmão. Quanto mais eu me coloco à disposição de Deus, mais Deus me abençoa. É por isso que a gente precisa aqui renovar. Aí vai vir gente que está aprendendo agora, que não sabe direito. Graças a Deus essa igreja aqui é uma igreja muito compreensiva. É gente que vai vir cantar desafinado, é criança que vai estar começando, e não estou nem aí. Se vocês acharem ruim, o pastor vai achar ruim com vocês também. Depois da pregação a gente acerta. Mas aqui funciona assim, irmão. Existem pessoas que não entenderam ainda que hoje nós não estamos vendo Deus se mover nas nossas vidas porque estamos orando pela coisa errada. Estamos pedindo a Deus para se mover. Deus se mova na minha vida, quando Deus está dizendo: eu quero que você se mova. Estamos orando para que Deus haja quando nós precisamos agir. Estamos orando para Deus fazer algo quando Ele já fez, e quando é hora de nós fazermos algo que nunca fizemos. Com 2 anos de convertido, eu fui consagrado pastor. Nunca fui pastor na vida, irmão. Errei pra caramba. Eu olho para trás e vejo coisas que eu fiz, ou que eu falei, ou que eu aconselhei, que hoje eu não faria. Mas se eu não tivesse me colocado na mão de Deus, hoje eu não estaria aqui. O pessoal que vai ajudar na ceia já pode se posicionar aqui. Quem vai ajudar na ceia já pode vir para frente aqui. Hoje, Deus está dizendo para você: me siga, porque quando você me seguir, eu vou fazer por você o que você não pode fazer por você mesmo. Você não foi chamado só para ficar sentado aí nessa cadeira. Existe alguma coisa que Deus quer usar você. Vamos colocar de pé, nós vamos orar. Feche seus olhos, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu sei que o Senhor está falando com a minha vida, porque Deus, eu tenho andado tão preocupado, feito tantas orações. Muitos aqui talvez digam: pastor, eu tenho mais que agradecer do que pedir. Mas outros aqui ainda têm muitas orações que querem ver respondidas. E hoje o Senhor está nos dizendo que o Senhor deseja que nós estejamos nos levantando e nos movendo, para que o Senhor possa se mover também na nossa vida e através da nossa vida. Quando Jesus disse: aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
Hoje Deus está dizendo para você que com certeza existe alguma coisa na sua vida que Ele quer usar. Existe algo na sua vida que você pode abençoar a vida de alguém e entregar na mão de Deus para ser usado. Talvez hoje seja o momento de você parar para pensar e dizer: Deus, eu preciso rededicar a minha vida ao Senhor. Eu preciso reconsagrar a minha vida ao Senhor. Porque em algum lugar eu me perdi nos pedidos, nas orações, nas necessidades, nas preocupações. E me esqueci de que quando eu trabalho para o Senhor trabalha para mim. E hoje eu preciso tomar essa decisão. E eu gostaria de perguntar para você que está aqui: você ouviu essa palavra de Deus hoje? Talvez você esteja chegando agora, talvez você também já tenha passado por igrejas. Por algum motivo você se esfriou, parou e hoje você não se sente útil. Você está aqui hoje e fala: pastor, eu estou aqui hoje, mas no que eu posso ser útil? Deus hoje está chamando você. Se houver alguém aqui essa noite que gostaria de reconsagrar a sua vida aos caminhos do Senhor, colocar no altar e na mão de Deus, para dizer: Deus, eu estou aqui, não sou perfeito, não sei o que fazer, mas eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Se houver alguém aqui nesse lugar essa noite que gostaria de colocar a sua vida nas mãos de Deus, para que Deus possa usar o que você tiver para ser bênção na vida de alguém. Se essa noite você ouviu essa palavra e sabe que é Deus chamando você, e Deus não está chamando você para virar membro dessa igreja, não. Deus só está chamando você para dizer: eu quero que você seja meu. Se você sabe que Deus está te chamando, levanta a sua mão assim, vai ter alguém aí que vai orar com você. Tem gente lá levantando a mão, tem gente ali levantando a mão. O pessoal que me ajuda nas orações pode encostar em quem está levantando a mão. Tem homens ali, preciso de homens na oração, preciso de mulheres na oração. Se houver mais alguém que sabe que Deus está falando com você, levanta a sua mão, fica a sua mão assim, levantada. Vai ter alguém que vai encostar perto de você aí. Talvez você agora esteja pensando aí, quando você levantou a sua mão: Deus, eu não tenho a mínima noção do que o Senhor quer usar a minha vida. Eu não sei falar, não sei pregar, não quero ser pastor, mas de alguma forma eu quero ajudar. Faz assim, tem mais gente lá que está com a mão no coração. Eu preciso de mulheres para ajudar na oração também. Faz assim com a sua mão. Vou perguntar pela última vez. Também, se você que está aqui já conheceu a palavra de Deus, até já frequentou a igreja, serviu a Deus, e hoje você sabe que Deus está te chamando para se reconsagrar a Ele, entrar no caminho de novo, o caminho que um dia você até saiu dele por algumas questões. Não estou dizendo que amanhã você já... Não, só estou dizendo que Deus está chamando você para começar uma caminhada nova. Faz assim com a sua mão, que agora eu vou orar, não vou perguntar mais, eu vou orar. Se tiver alguém que está com a mão no coração e quer receber essa oração, faz assim para que eu possa pedir alguém para encostar perto de você aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, essas pessoas que agora levantaram as suas mãos, são pessoas, meu Deus, que por alguma forma, de alguma maneira, ouviram o Teu Espírito Santo falando com elas. São pessoas que talvez agora estejam pensando: não, eu não vou ser fanático, eu não sei, eu não posso assumir um compromisso, eu não tenho certeza de nada. Mas da mesma forma que o Senhor fez um dia na vida desse pastor, que não queria ser pastor, mas obedeceu um chamado. Muitas pessoas que agora talvez estejam dizendo: olha, eu não sei, eu não tenho minha vida perfeita, tem coisas que eu não vou parar de fazer amanhã, tem coisas que eu não sei. Deus não está querendo essa questão sua, Deus só está querendo agora uma decisão. E a decisão é: Senhor, se agora tiver alguma coisa em mim que o Senhor possa usar, eis-me aqui. Eu estou aqui agora à sua disposição. Seja de um jeito, seja de outro, eu quero ser bênção na vida, sim. Quero ser bênção nessa igreja, quero ser bênção na vida de alguém, porque eu quero aprender que existe poder em uma vida. E não há nenhuma vida que o Senhor não possa usar, então a minha também está aqui nas tuas mãos. Deus, eu tenho muito defeito ainda, eu tenho muita falha ainda. Olha, eu nem estou conseguindo acreditar que eu estou levantando a minha mão. Tenho medo? Tenho sim. Algumas coisas eu sei que eu vou falar não, sei. Mas de alguma maneira o Teu Espírito Santo hoje me convenceu
Então receba a minha decisão hoje. Me ajuda nessa decisão. Toma minha vida nas tuas mãos. Porque a partir de hoje, não vou ser perfeito não. Muita coisa, não sei quando eu vou mudar, se vou mudar. Mas a partir de hoje, eu quero ter a certeza absoluta que o convidado de honra dentro do meu coração tem nome. E é o meu Jesus Cristo, que veio e fez morada em mim, e com certeza vai saber tirar o melhor, vai saber acrescentar o que for preciso, vai saber me transformar naquilo que eu não consigo, vai me dar o conhecimento que eu não tenho, vai mudar, meu Deus, o meu temperamento onde também eu não consigo. Então receba a minha decisão nessa noite, nesse culto tão especial para a minha vida, porque eu quero saber e quero ter certeza que a minha vida vai fazer a diferença na vida de alguém, seja do meu filho, seja do meu neto, seja da minha filha, seja desse irmão que vem na igreja e senta do meu lado, seja na vida desse pastor. Mas a minha vida vai fazer a diferença na vida de alguém, em nome de Jesus. Você pode se assentar.